Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus acolha os nossos corações neste momento. O Espírito Marco Prisco, no seu livro Dimensões da Verdade, ele faz uma referência ao trabalho significativa para todos nós, quando ele diz que o trabalho é o patrimônio para a evolução de todos. E que esse trabalho é o meio e a meta da vida. Marco Prisco nos chama a atenção para a significação maior do trabalho em nossas vidas. Talvez nós ainda não tenhamos tido a oportunidade de fazer uma reflexão mais aprofundada na significação do trabalho para a nossa evolução. Seja ele o trabalho material e seja ele especialmente o trabalho espiritual. Nós vamos fazer a leitura da mensagem que foi referenciada pelo Clóvis, que é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, quando o Espírito Emmanuel faz um comentário acerca de uma passagem do Evangelho relatada por João, no capítulo 5, versículo 17, que fala justamente sobre o trabalho. Diz João: e Jesus lhe respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. E o Espírito Emmanuel faz o seguinte comentário: em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. E continua o Espírito Emmanuel: mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se o Pai que não cessa de servir em sua obra, eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Olha, nós sabemos que somos regidos por várias leis. As leis que regem o mundo material, aquelas que regem o mundo físico, ou sejam as leis do magnetismo, as leis da eletricidade, as leis gravitacionais e etc. Mas também encontramos nos regendo as leis morais, que são aquelas que regem o mundo da alma,
da consciência, da ética interna e etc. E nós vamos encontrar nessa regência das leis morais uma lei que Allan Kardec dedicou o capítulo 3º do Livro dos Espíritos, das questões 674 a 685A, que é a lei do trabalho. E nós vamos trazer para a nossa reflexão desta noite o entendimento dos espíritos sobre variedades dessa lei do trabalho, que, como nós dissemos, está contemplada na obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos começar pela questão 674, quando Kardec perguntou aos espíritos se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. Entendendo que lei da natureza é a lei divina. Então, na lei divina, há necessidade que nós trabalhemos? E os espíritos responderam: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, seguramente, os homens de hoje trabalham muito mais do que os homens do século passado. Porque a necessidade do desenvolvimento tecnológico, científico, exige um trabalho maior. Mais trabalho. E Kardec continua nesta linha de raciocínio, e na questão 675, ele pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Será que só o que é material significa trabalho? Ao que os espíritos respondeu: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qualquer atividade que nós fazemos e que tem utilidade, nós estamos laborando, nós estamos trabalhando. Quando nós estudávamos esse tema, nós lembramos de uma situação que é recorrente, por exemplo, nas nossas casas, quando as nossas esposas trabalham no lar. Normalmente a gente fala assim: a minha esposa não trabalha. E as mulheres ficam muito bravas com isso, né? Mas quando nós falamos que minha esposa não trabalha, nós estamos dizendo de um trabalho remunerado, porque o que ela faz dentro de um lar tem uma utilidade inimaginável. Então, é um trabalho, sim. Então, a esposa, ou a mulher, ou a companheira, que só faz as atividades do lar, ela, quando questionada, sim, eu trabalho, porque ela tem uma atividade útil, e muito útil para todos. E Kardec continua sempre nesse sentido de nos trazer uma lucidez para que nós entendamos a extensão, a dinâmica e a importância do trabalho. Quando ele fala o seguinte, ele pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Por que o trabalho é imposto ao homem? E aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Vejam bem que ele começou a perguntar sobre a necessidade. É uma necessidade o trabalho. Porque a ociosidade não contribui, não constitui nada de progresso para nós. Uma pessoa que não trabalha, e vamos entender sempre quando falarmos de trabalho, dessa atividade útil. Quando essa pessoa é ociosa, ela não trabalha, não há progresso, não há crescimento. E nós vamos ver no desenrolar aqui do tema
que Kardec aborda as duas situações, o trabalho material e o trabalho espiritual. Porque um trabalho auxilia o outro. A ociosidade do trabalho material não vai contribuir para o progresso espiritual. Mas também aquele que só dedica ao trabalho espiritual vai ter dificuldades para se manter na vida material. Nós precisamos trabalhar para nos sustentar, para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para nos educarmos, para que o progresso tecnológico científico aconteça. É através do trabalho. E ele diz o seguinte: é um meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância espiritual. E sem esse trabalho de qualquer natureza, seja ele material ou espiritual, nós permaneceríamos na nossa infância espiritual. E por que nós permaneceríamos na nossa infância espiritual? Porque não existiria o quê? O progresso. O progresso vem com o trabalho, seja ele de que maneira for. E Kardec pergunta na 677 o seguinte: por que a natureza se encarrega por si mesmo de prover a todas as necessidades dos animais? Ora, se o homem tem a necessidade de trabalho para essa sua transformação, Kardec perguntou com relação aos animais. E eles responderam: os animais trabalham. Os animais trabalham. Não é? Mas só que entre eles, o resultado desse trabalho não é o progresso. Até um certo ponto. Porque não tem o objetivo do progresso. Quando nós, seres hominais, já com o pensamento contínuo, a inteligência desenvolvida, nós trabalhamos com uma finalidade, que é a finalidade do progresso. No animal, ele trabalha, como está dizendo aqui, mas ele não tem o objetivo do progresso. O progresso vem de uma forma inconsciente para ele. Porque em toda a natureza, o trabalho desenvolve. Só que nós temos a forma consciente do trabalho. Os animais, como está dizendo aqui, eles não têm esse objetivo, mas não deixam de trabalhar. E continuam os espíritos. Entre os homens, o trabalho tem dupla finalidade. Entre nós temos duas finalidades do trabalho. A primeira que eles colocam aqui é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. É a nossa superação. É aquele processo que nós colocamos em nossa vida para o crescimento. Ser hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. É o processo de crescimento. E isso nós já conseguimos através do trabalho. Como estamos fazendo aqui hoje. Neste momento. Nós estamos realizando um trabalho. Nós deslocamos das nossas casas, viemos para cá para fazermos essa reflexão. Isso é um trabalho. Ela tem uma utilidade, que é o aprendizado. O desenvolvimento da inteligência, que vai nos permitir a evolução. E na 678, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Nós sabemos que estamos no mundo de expiação e provas, onde o trabalho é muito mais necessário para nós. E de uma forma, às vezes, até rude, mas necessária. Aí Kardec pergunta se nos mundos mais evoluídos há essa necessidade do trabalho. Os espíritos responderam: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Nós trabalhamos conforme nós trabalhamos, de acordo com nossas necessidades. Quanto menos materiais
são as necessidades, menos material é o trabalho. Então, quando nós voltamos na mensagem do Espírito Emmanuel, nós vamos entender por que é tão pesado o trabalho que nós desenvolvemos. Por que é tão difícil o trabalho que nós desenvolvemos? Porque nós ainda temos necessidade de coisas materiais, de coisas que nos levam a ter uma atividade laboral muito intensa. Agora, o dia que formos espíritos mais evoluídos do que somos, a necessidade desse trabalho material vai diminuindo. E isso é basicamente em cima das nossas aspirações. Que, na verdade, nós estamos muito mais com relação ao trabalho vinculados a esse mundo material, com essas necessidades materiais cada vez maiores, do que um espírito mais evoluído. Eu sempre digo que nós sofremos muito, não é pelo necessário, mas pelo supérfluo. É o exagero. E nós vemos pessoas perdendo a saúde, perdendo grande parte da sua existência pelo excesso de trabalho, pelo aquilo de acumular. É um poço sem fundo a necessidade do homem. Porque nós queremos mais, mais, mais e mais. Nós temos o necessário. Todos temos o necessário. Mas nós estamos correndo de uma forma louca atrás daquilo que não é necessário, daquilo que passa em nossa existência. E nós podemos fazer uma autorreflexão, ou uma reflexão de cada um de nós, no seguinte sentido: vamos ver o que realmente nós temos necessidade, dentro da nossa casa, do que realmente eu tenho necessidade. Muitas vezes, eu trabalho muito, eu perco oportunidades de convivência familiar, convivência social, porque quero adquirir mais coisas. E aí eu abro o meu guarda-roupa e tenho lá 30 pares de sapato. E aí é aquela velha história, e só tenho 2 pés. Então alguma coisa vai sobrar. Não é? Tem lá 50 camisas, 80 calças. Eu estou chutando números aí, tem menos, mas tem mais. Quer dizer, num afã exagerado de ter. Sendo que é mais importante para nós é o ser. E esse é o grande problema do homem atual, chamado pelo mundo, como o próprio Emmanuel falou aqui, pelos prazeres, e nós buscamos a satisfação desses prazeres de uma forma atabalhoada, prejudicial, com os excessos, sempre com os excessos. Então, repetindo aqui, os espíritos falaram que o trabalho depende da natureza, das nossas necessidades. Ele vai ser tão mais intenso, tanto maior para mim, de acordo com as minhas exigências. As exigências que eu faço. De uma maneira geral, a gente conhece muita gente aí, que você fala, mas você não precisa disso tudo. E aqui agora eu lembro do meu pai. Meu pai era uma pessoa, logo no começo do casamento dele com minha mãe, muito pobre, né, com muita dificuldade. Muita gente aqui não vai nem entender isso, porque são jovens. Mas meu pai saía numa sexta-feira, no lombo de um burro, ia rodar o município, ia lá para o lado de Santo Antônio Descoberto, Padre Bernardo, ficava 2, 3 dias fazendo serviço do cartório, para dar o mínimo das necessidades da família. Então, já aposentado, eu conversava muito com ele, e ele falava, eu falei, pai, o senhor não precisa de mais nada.
o que o senhor tem basta. O senhor está com a família criada, né? Os filhos estabilizados, e ele sempre me passava uma preocupação, e que eu fui descobrir depois que não era uma preocupação, era um medo. Um dia, numa conversa bem íntima, que ele me perdoe estar revelando isso aqui agora, numa conversa muito íntima com ele me disse que tinha realmente medo. Ele falou assim: filho, eu tenho medo de ser pobre novamente. Olha a insegurança que dá. E com mais do que o necessário, porque trabalhou a vida toda. Né? Então, veja bem, nós temos que entender esse processo. Porque nós é que colocamos as necessidades. É cada um de nós. Não é a vida que nos chama essa necessidade, nós é que colocamos a necessidade. E Kardec, ele caminha um pouquinho mais, quando ele pergunta o seguinte: qual o limite do trabalho? Nós falamos aí de toda a necessidade que nós temos, né? Precisamos do trabalho, tanto no plano espiritual como material. Aí Kardec pergunta qual é o limite do trabalho. Ele quer, vamos traduzir, ele quer perguntar: quanto que nós temos que trabalhar? Né? E aí os espíritos respondem: o limite das forças. O limite da nossa condição. Mas não é o tanto de tempo que eu trabalho, é a forma que eu trabalho. Então, é no limite das minhas forças. Eu tenho um amigo aqui que ele adoeceu gravemente pelo excesso do trabalho. Era um trabalho pesado. Eu dizia a ele: você está trabalhando mais do que você tem capacidade para trabalhar. Porque se for um trabalho dentro das possibilidades, das forças da pessoa, ela pode trabalhar 20 anos, 30 anos, 60 anos. Pode trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, não tem problema. Só que nós caímos sempre no excesso das nossas forças, das nossas capacidades. E isso não é questão de idade, não. Inclusive até com os jovens também. O chamamento do mundo hoje para os jovens é muito grande. E a educação? A educação é muito complicada hoje, né? Os pais, a gente já falou isso aqui, os pais educam os filhos para o sucesso, para a vitória, para a melhor posição social que pudesse alcançar, para a melhor situação financeira que ele possa atingir. Então é uma coisa cultural mesmo. Então a criança já vem com isso na cabeça, que ele tem que conseguir um emprego, que ele tem que trabalhar muito, que ele tem que ganhar muito dinheiro, né? E isso vai passando, ele constitui família e continua trabalhando. Trabalhando e trabalhando. Aí um dia ele olha: mas meus filhos cresceram, né? Já são rapazes, são moças. E eu não vivi. É uma questão de educação. Entendeu? Tanto que aqui no Brasil nós falamos muito isso, né? Vice não vale nada, né? Quer dizer, para nós, a nossa educação, principalmente na ocidental, é nesse sentido, né? Que o vice não vale nada. Bem, o vice é simplesmente o segundo melhor. Então, como que não vale nada? Porque nós fomos criados e educados para sermos primeiro. Minha filha tentando aí vestibular, e um dia eu falei para ela: filha, você não foi reprovada. Você não foi classificada. Porque reprovação é outra coisa. Então, mas por quê? Porque as pessoas, os filhos, as pessoas, nós mesmos, fomos educados para sermos sucesso. Então, as decepções, os problemas, não é? Vêm com uma força muito grande quando nós não atingimos isso. E que seguramente não vamos atingir tudo isso. Nem todas as vezes nós seremos os primeiros colocados. E nós temos visto aí a história contando.
numa Olimpíada dessas aí, que eu não sei quando foi, né? Que aquela mulher, aquela atleta chegou caindo, cambaleando. Todo mundo sabe quem foi a última colocada, mas não sabe quem foi o primeiro. Por quê? Porque ela fez o esforço do trabalho com ela mesma, de vencer ela mesma para chegar lá. Se não me engano, muitas horas depois, o ginásio já estava quase fechando. Mas não poderiam fechar, porque ela não tinha chegado ainda. Fizeram várias entrevistas, reportagens com ela, ressaltando essa força de vontade, essa luta, esse trabalho árduo com ela mesma para cruzar aquela linha de chegada. E o primeiro colocado, eu nunca vi uma entrevista dele. Então, nós temos que entender que não tem necessariamente que ter o sucesso. Nós temos que ter o esforço, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a compreensão disso para não sofrermos. O que Allan Kardec nos disse, por exemplo, qual é o verdadeiro espírito? Ele diz que é aquele que promove a sua transformação moral, né? E que faz esforços para domar as suas más inclinações. Esforços, trabalho, luta. Porque nem sempre aquele que trabalha, aquele luta vai conseguir. Mas ele não pode desistir da luta. Ele não pode desistir do trabalho, que é essencial. E esse trabalho, ele tem que ser, tanto esse trabalho material como o trabalho espiritual, que é essa nossa transformação para seres melhores. E é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil do que o material. Porque nós estamos trabalhando, né, lutando contra as nossas más inclinações. Ainda esses defeitos morais que nós carregamos conosco. Ainda. Então, esse é o grande combate. Esse é o grande trabalho nosso. Isso tem que ser feito com amor. E nós lembramos aqui de uma história que tinha um trabalhador espírita e por 60 e tantos anos ele era um trabalhador assíduo na casa espírita. Ele participava de todos os eventos, de toda a programação, de todo o trabalho social e desencarnou um dia. Chegando no mundo espiritual, tomando consciência do seu processo, né, novo de desencarnado, foi chamado pelo seu mentor e convidado a fazer uma revisão na sua existência, no seu trabalho. Em determinado momento, ele apontava para dizem que uma televisão, e dizia, lá eu estou na campanha, eu estou no trabalho, eu estou à frente disso. Aí ele comentou, parava a fita, voltava e dizia a ele, presta atenção. Não sou você não está vendo, eu sou aquele que está lá na frente, na campanha Alta de Souza, na campanha do Quilo, lá naquele bairro pobre. Voltava a fita, falou, presta atenção. Lá pela quinta vez ele começou a chorar. Porque aí ele foi descobrir que pouquíssimas vezes ele tinha feito o trabalho por amor. Ele fazia para agradar o presidente, para dizer aos outros companheiros que ele fazia, para dar satisfação aos outros. Mas a realização daquele trabalho por amor, poucas vezes ele fez. E o trabalho com amor é que vai nos dar essa condição da evolução, do progresso. Eu disse aqui num grupo de dependência química, quando falávamos do amor, eu falei assim, nós devemos pegar no rodo com amor. As mulheres não acharam muito bom, não. Aí eu tive que me explicar bastante. O que eu quis dizer, seja qual trabalho for, ou um rodo ou um bisturi, tem que ser com amor. E aí nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá, quando lavava, dava banho em um dos seus internos, já todo cheio de chagas pela lepra, pela hanseníase, e alguém chegou
E ela perguntou a essa pessoa, você daria banho nele por dinheiro? Ela falou, não, jamais eu daria banho. Nem por $1 milhão. Ela falou, eu também não daria banho nele, não, por dinheiro. Só por amor. Só por amor. Então, o trabalho que vai nos dignificar perante Deus é o trabalho por amor. Não adianta eu vir aqui porque um parente mandou, eu vim aqui porque meu pai me trouxe, minha mãe me trouxe, meu esposo me trouxe, minha esposa me trouxe. Não, eu tenho que ter essa vontade, porque é realmente essa vontade com amor que vai nos ajudar. E aí, já chegando ao final dessa reflexão, nós buscamos algo dentro do Evangelho que pudesse ainda mais falar desse trabalho. E nós buscamos Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo. Quando Paulo, já no finalzinho da sua caminhada, ele disse a Timóteo, eu pelejei a boa peleja. Eu fiz o bom trabalho. Acabei a minha carreira. Guardei a fé. E aí, também nós lembramos de uma fala do espírito Abigail a Paulo de Tarso. Abigail foi uma jovem mulher, noiva de Saulo de Tarso. E ela, em espírito, procura Paulo, já o quebrado pela luta, pelo trabalho, porque ele diz que a maior batalha, o maior trabalho que ele fez foi o trabalho com ele mesmo. E quem conhece a história de Paulo, dá para entender bem qual foi esse trabalho que ele fez com ele mesmo. E aí Abigail diz para ele, a paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Então, que a nossa alma possa ser uma alma laboriosa, possa ser uma alma do trabalho, possa ser uma alma que contribua com as nossas forças, não só para o nosso progresso, mas o progresso de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao Rui pelas palavras, pela reflexão da noite. E agora nós vamos fazer a nossa prece, encerrando essa primeira parte do nosso trabalho, e eu, Clóvis, vou fazê-la por todos nós.